Olá, eu sou a professora Paula Chagas e hoje eu vim conversar com vocês sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a CIF. Vamos lá? Bem, os principais pontos que nós vamos abordar hoje vai ser a origem da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, quais são os componentes da CIF e por que o fisioterapeuta deve conhecer a CIF. Bem, originalmente a discussão em torno da CIF começou na década de 80, no século passado, onde a Organização Mundial de Saúde já se preocupava como componente da funcionalidade como sendo importante na classificação de condições de saúde. Nessa época, a Organização Mundial de Saúde usava uma classificação denominada Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, ACIDH. Ela tinha como propósito responder às necessidades e conhecer mais sobre as consequências da doença. Foi a primeira proposta da Organização Mundial de Saúde de conhecer um pouquinho mais sobre essa condição tão ampla que é a funcionalidade. Já nesse meio do caminho, a Organização Mundial de Saúde, então, estava tentando produzir sistemas de classificação que permitissem a utilização de uma linguagem comum para a descrição de problemas ou intervenções de saúde. Tá? Nessa época, então, a deficiência era caracterizada como a falta de um corpo ou de uma função como consequência direta de um dano patológico. A incapacidade era definida como consequência da patologia ou da doença ou daquela deficiência. A desvantagem ou limitação social era a consequência social dessa deficiência ou da incapacidade que limitava o desempenho de uma função. Nessa época, então, a relação entre esses componentes ela se dava de uma forma linear, ou seja, a doença ou distúrbio levavam necessariamente, então, a uma incapacidade que levavam necessariamente, então, a uma desvantagem. Essa linearidade entre os componentes, durante muitos anos, ela era crédula, A gente acreditava que uma coisa levava necessariamente a outra. Porém, anos se seguiram, os estudiosos perceberam que as coisas não eram tão claras assim. O ICDH, então, ela tinha como foco a doença e não abrangia os determinantes que influenciavam na saúde. Partindo, então, disso, a Organização Mundial de Saúde continuou a estudar, E pensando, o que será que são esses determinantes, então, que podem interferir diretamente na nossa saúde? Quais são as consequências, então, que vão afetar esses componentes da saúde? E aí a CIF surgiu em 2001 como uma proposta de classificar com base científica, a gente conseguir entender os determinantes e os estados resultantes da nossa saúde. E dessa forma estabelecer uma linguagem comum para descrever a saúde e os estados relacionados com a saúde. Dessa forma também a gente conseguiria proporcionar a todos os profissionais de saúde, independente da sua área, aos pesquisadores, aos políticos, às pessoas e as pessoas com deficiência e todos aqueles ao redor, como é que era essa linguagem, todos aqueles envolvidos no cuidado dessa pessoa. A CIF foi classificada e elaborada para permitir, então, uma compreensão clara entre os diversos países de uma linguagem neutra, compreendendo a funcionalidade e a incapacidade nacionalmente e internacionalmente, criando, então, uma codificação única para um sistema de informação de saúde e permitindo, então, lacunas no cuidado dessa pessoa com deficiência, permitindo que a gente conseguisse entender, de uma maneira geral, como é que era essa pessoa com deficiência, com diversos tipos de deficiência, Então, o modelo, que passava, então, de um composto linear, como o ICIDH propunha, para um composto muito mais dimensional, porque ele vinha agora colocado um do lado do outro, onde a gente tem, então, a condição de saúde no topo, aqui não mais como doença ou distúrbio, sim como aquela condição que a pessoa carrega com ela, que faz parte dela,
né, que faz parte, que não a define, mas que apenas corrobora com o seu estado de saúde, né? E a gente tem, então, aqui pareados, né, um ao lado do outro, a estrutura e função do corpo, a atividade e a participação, que são componentes da funcionalidade que podem estar afetados em maior ou menor grau, dependendo, então, do comprometimento que essa condição de saúde vai causar. Antigamente, então, a estrutura e função do corpo era definida como deficiência, a atividade como incapacidade e a participação como limitação social. Hoje, essa linguagem tem outras terminologias. A gente apresenta, sim, limitações aqui, né? A gente apresenta deficiências, né? Na estrutura e função do corpo. A gente apresenta limitações do domínio de atividade. A gente apresenta restrições de participação, mas de uma outra forma de enxergar essa condição, tá? E a gente tem aqui na parte inferior os fatores do contexto, que podem ser definidos como fatores ambientais e fatores pessoais, que eles vão estar diretamente, né, ou indiretamente influenciando tanto esses domínios aqui, esses componentes de funcionalidade, como a condição de saúde ou vice-versa. Está tudo interligado. Então, a gente tem uma mudança para priorizar a funcionalidade como componente de saúde. Ela não tem como estar separada da saúde. Então, a CIF veio tornar uma linguagem padrão para permitir a comunicação interprofissional e causando, então, um impacto funcional. A condição de saúde, então, ela pode ser definida, né, de acordo com a CIF, com termos que vão descrever as doenças, as desordens, os traumas ou lesões que as diversas pessoas apresentam, incluindo circunstâncias como a idade, estresse, gravidez, anomalias congênitas e predisposições genéticas. E a gente pode codificar essa condição de saúde utilizando o CID-10 e mais atualmente o CID-11, né? Para a gente poder caracterizar essa condição de saúde. A estrutura e função do corpo ela é definida de acordo com a CIF como: nas funções do corpo estão todas as funções fisiológicas, as funções dos sistemas corporais e as funções psicológicas. E nas estruturas corporais, as partes anatômicas do corpo, bem como seus órgãos e membros. E as deficiências são aqueles problemas e funções ou estruturas corporais, como os desvios ou perdas. No domínio, né, nos componentes atividade e participação, a gente define atividades como a execução de tarefas ou ações por um indivíduo, então correspondente com atividades de vida diária, e na participação, o envolvimento em situações de vida. Em relação a atividades e participação ainda, a gente tem como atividades a execução então, de tarefas ou ações por indivíduos, como atividades de vida diária, e as limitações das atividades são dificuldades que um indivíduo pode ter em executar atividades, como comer, higiene pessoal, vestir-se, sentar-se, locomover ou comunicação. Ainda em relação ao componente de atividade e participação, na participação a gente tem que são o envolvimento dessa pessoa em situações de vida. E as restrições em participação são os problemas que o indivíduo pode apresentar envolvendo essas situações de vida, como comer com amigos, trabalhar com computador, ir à escola, brincar com os amigos ou frequentar a comunidade. Já em relação ao componente fatores ambientais e pessoais, a gente se refere aos fatores do contexto, onde os fatores ambientais compõem o ambiente físico, social e atitudinal no qual as pessoas vivem e conduzem as suas vidas. Então, são fatores externos ao indivíduo e podem ter influência positiva ou negativa, ou seja, ajudar ou atrapalhar aquele indivíduo no seu desempenho, na sua performance na sociedade. A capacidade individual ao executar tarefas como o uso de órteses, dispositivos auxiliares de marcha e na sua estrutura e função corporal, como, por exemplo, no uso de próteses, no acesso e uso de medicamentos, no acesso a serviços de saúde, no acesso aos diferentes ambientes, entre diversos outros quesitos. Além disso, nos fatores contextuais, também estão os fatores pessoais, que compõem o nosso pano de fundo particular da vida de cada um.
Compreende, então, as características que não fazem parte da condição ou estado de saúde, como, por exemplo, o sexo, né, ou o gênero, a raça, idade, outras condições de saúde que não são aquelas inerentes ou associadas à condição de saúde definida aí como principal, levando em consideração a funcionalidade desse indivíduo, o estilo de vida, hábitos, cultura, religião, educação, profissão, experiências presentes e passadas, questões comportamentais, psicológicas, tá? E é importante frisar aqui que os fatores pessoais não é classificado pela CIF, porque eles podem ser imensamente amplos, então a gente não ainda consegue mensurá-los pela CIF. Já os fatores ambientais, no contexto, na parte contextual, ela consegue sim ser mensurada como fatores de barreiras ou de facilitadores. Então, a CIF ela representa uma visão contemporânea de saúde e proporciona uma estrutura para auxiliar o terapeuta a definir objetivos e resultados da intervenção. A avaliação da criança com PC tem que ter enfoque no modelo da CIF, porque a partir dessa nova classificação a gente consegue atingir a real necessidade de cada uma das nossas crianças através do conhecimento do impacto da condição da saúde nesse indivíduo, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês um artigo que foi publicado em 2018, onde Chiaretti e colaboradores apresenta um modelo de core sets, que são listas reduzidas básicas da CIF, para 3 condições de saúde frequentemente que acometem crianças durante o seu processo desenvolvimental, que é a paralisia cerebral, a desordem do espectro autista e o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção. O que a gente observa nessas 3 condições de saúde? Que a gente apresenta como principais consequências delas, em termos dos componentes da CIF afetados, que elas têm. Faz em relação às funções corporais e estruturas corporais. As funções mentais acometidas, né, os padrões de sono, elas podem apresentar dor, comprometimento da visão e audição, do seu condicionamento físico, do controle do movimento, da estrutura do sistema nervoso central, das estruturas relacionadas ao movimento, das estruturas relacionadas à voz e à fala. Em relação à atividade, né, a aprendizagem e aplicar o conhecimento, a comunicação, a vestir, a se vestir, a comer e beber, a mobilidade, né, e a participar de atividades em grupo. Na participação, a gente tem brincar com seus pares, ir a cinemas, atender escola, participar de esportes, né, fazer encontros, né, namorar, encontrar um trabalho ou trabalhar. Em relação aos fatores ambientais, a gente tem que o suporte familiar de seus pares sociais pode estar afetado ou não. A necessidade de brinquedos adaptativos, a qualidade do som e da luz, as tecnologias assistivas, as atitudes da sociedade, os serviços de saúde educacionais, sociais e as políticas públicas, todos esses podem ser vistos como barreiras ou facilitadores para essas crianças. E nos fatores pessoais, a gente tem que levar em consideração a motivação, as prioridades e as metas individuais, as etapas de desenvolvimento de cada um e seus interesses pessoais. Tá? Então, para entender a funcionalidade ou a incapacidade, a gente tem que ir muito além do diagnóstico, muito além da condição de saúde. A gente tem que ter uma visão ampliada, além do que a condição de saúde nos diz. A gente tem que ter um foco no todo e não na parte. Né? Hoje a gente já tem o livro, né, da CIF em português do Brasil, né? Ele foi produzido aqui pelo grupo da OPAS, né, da Organização Mundial de Saúde, em 2008, em português do Brasil, tá? Então, a gente já consegue ter acesso a ele numa linguagem fácil de ser entendida pelos brasileiros, né? E o grafito 4,
ele facilitou o acesso a todos os profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assim como outros profissionais da saúde que queiram baixar o aplicativo do Crefito 4 nos seus celulares. É só baixar aí na Google Play, no App Store, né, o Mobile Physio ou Mobile TO, que vocês conseguem então acessar a CIF. Né? E quando vocês acessam a CIF pelo aplicativo, vocês vão conseguir pesquisar tanto a CIF completa quanto os core sets que já estão traduzidos para o português, tá? Então, vocês conseguem fazer uma busca por quais partes por exemplo, você tem uma dúvida de qual parte, como caracterizar determinado aspecto da sua criança, ou do seu adulto, ou do seu idoso, né, em termos de como que eu caracterizo isso durante a minha avaliação, ou como que eu traço uma meta, né, de acordo com qual domínio da CIF essa área está correspondida, é uma função corporal, uma estrutura, uma atividade, ou participação, ou um fator ambiental, você vem aqui e você busca para saber em qual parte da CIF ela está, tá? E aí você consegue enquadrá-la no capítulo correto, tá? E você consegue, inclusive, acessar o código que ela define, né? E aí, né, eu recomendo que para quem tem interesse de conhecer mais a fundo, né, a codificação, né, e como é que isso funciona, né, que tenha realmente acesso ao manual, que faça os cursos específicos de treinamento da CIF. Né, o Crefito disponibiliza cursos, entre outros profissionais aí que disponibilizam cursos de treinamento de como conhecer a codificação da CIF, quando isso for importante para os serviços de saúde de vocês, tá? E aí, então, você consegue acessar aqui nas condições neurológicas, por exemplo, todas as condições neurológicas que já apresentam corsets, que são as listas reduzidas básicas, onde elas já dão para a gente um resumo dessas condições de saúde e como que a gente pode traçar, direcionar a nossa avaliação, direcionar a nossa intervenção para as áreas em que os estudos científicos já mostram que essas pessoas apresentam maior repercussão na funcionalidade. Né? Então, aqui a gente já tem aonde que a literatura nos traz maior comprometimento dessas pessoas. Então, isso já direciona o nosso olhar. Tá? Então, são os core sets. Tá? Então, câncer, condições cardiovasculares e respiratórias, musculoesqueléticas, saúde mental, entre outras. Tá? E outro ponto muito importante, né, que eu queria trazer aqui para vocês, é que a CIF passou a ser utilizada pelo SUS. Né? Vocês sabiam disso? Né? Então, desde 5 de julho de 2012, o Conselho Nacional de Saúde homologou a Resolução 452, que incorpora a CIF no SUS e na saúde suplementar, que foi publicado no Diário Oficial. Qual foi o propósito disso? Considerar a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas em saúde que destaquem a funcionalidade e a incapacidade humana em todos os ciclos de vida e a necessidade de ferramentas que contribuam na qualificação da informação para a melhoria do gerenciamento do SUS, entre outros benefícios. Tá? Além disso, quais são os objetivos principais aí da CIF no SUS? Medir resultados acerca do bem-estar, qualidade de vida, acesso a serviços, impactos que o nosso atendimento está tendo na saúde, nos fatores ambientais desses indivíduos. Ter uma ferramenta estatística de registro e coleta de dados. Ter uma ferramenta clínica para avaliar necessidades, compatibilizar tratamentos, linhas de cuidado. Dar visibilidade aos processos de trabalho no SUS, com os impactos das intervenções feitas pelos profissionais de saúde nessa rede de ascensão à saúde, que atuam diretamente na funcionalidade humana. Dimensionar e redimensionar os serviços visando qualificar e quantificar as informações relativas ao tratamento, recuperando a saúde e o processo de reabilitação e os seus respectivos resultados, né? Ter uma ferramenta para planejar os sistemas de regularidade social, sistemas de compensação, projetos de desenvolvimento, né, de políticas públicas. Ter uma ferramenta pedagógica na elaboração de processos educacionais, aumentando a conscientização e a realização de ações sociais no SUS. Ter uma ferramenta geradora de informações padronizadas em saúde, né, fazendo que ela seja inserida no Sistema Nacional de Informações de Saúde no SUS.
ter uma forma de gerenciar indicadores de saúde referentes à funcionalidade humana, né? Então, é imprescindível hoje, né, que todo fisioterapeuta conheça a CIF, que todo fisioterapeuta tenha a CIF, né, como seu livro-chave aqui, né, debaixo do braço, que ele conheça ele, todos os seus componentes, todos os seus domínios, que ele faça parte do seu rol, né, de forma de visualizar o seu paciente, caracterizar a sua avaliação, caracterizar seu diagnóstico, caracterizar seu tratamento. E assim, direcionar desde o seu, né, do relatório básico, na hora de escrever um quadro clínico, né, quem é a sua pessoa que você está atendendo, na hora de encaminhar um paciente para outro profissional de saúde, na hora de fazer um relatório profissional, um relatório fisioterapêutico, de dar alta, né, de definir quem é o seu paciente, né? Então, hoje a CIF é como nós definimos, né, e respaldamos a nossa profissão aí entre todos os profissionais da área da saúde pelo mundo, né? Então, a dica que eu trago para vocês é: tenha calma, foque na CIF, estudem, né? Olhe esse modelo com calma, com carinho. Ele não é tão difícil quanto parece. Eu garanto para vocês, se vocês estudarem com cuidado, vocês vão se apaixonar por ele, assim como eu sou uma apaixonada pela CIF. Bom? Então, mais uma vez eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, né? As aulas que eu tenho dado são disponibilizadas aí no Telegram da Fisiovital, toda semana, toda terça-feira, né? Então vocês conseguem acessar ela, né? E depois ela fica aí gravada no YouTube para vocês acessarem quando quiserem, tá bom? Vamos compartilhar conhecimento sempre. Obrigada!